Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que determina que a Autoridade Nacional de Proteção Civil deve realizar uma campanha nacional de divulgação e informação sobre o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. Procura assim assegurar-se a verificação do cumprimento das condições de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, nomeadamente edifícios de acesso ao público, num esforço que envolve responsáveis e entidades com competência legal para o efeito, em especial a Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Conselho de Ministros decidiu também propor a nomeação de António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa para a chefia da Missão Permanente de Portugal junto da Organização para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Foi também aprovada a proposta de lei que estabelece o regime do maior acompanhado, substituindo os institutos da interdição e da inabilitação que constavam, como é sabido, do Código Civil de 1966. Esta proposta visa permitir uma proteção condigna, não só de pessoas idosas, mas também de pessoas de qualquer idade em estado de vulnerabilidade duradoura que careçam de proteção. O Conselho de Ministros aprovou também hoje, na reunião de hoje, o regime específico de seleção, recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da dança. Este diploma põe termo a uma situação de discriminação que se traduzia na existência de uma forma de vinculação para os docentes integrados neste grupo de recrutamento e que lecionam estas disciplinas, num sentido amplo da palavra. Foi igualmente aprovado o decreto-lei que prevê a criação do grupo de recrutamento da língua gestual portuguesa, pondo termo também a uma situação que era importante resolver de reconhecimento aos formadores de língua gestual portuguesa. Para maior esclarecimento sobre estes dois diplomas, dou a palavra, em primeiro lugar, à Senhora Ministra da Justiça e depois ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. O regime jurídico que o Governo aprovou hoje, o regime jurídico do maior acompanhado, é, como disse já o Sr. Ministro da Presidência, uma alteração que revê o regime jurídico em vigor em matéria de incapacidades de maiores. Esta iniciativa do Governo corresponde à satisfação de uma necessidade socialmente sentida em vários setores da população. Não me refiro apenas a pessoas idosas, mas com maior incidência, efetivamente, em pessoas idosas, e que corresponde a uma atualização da nossa ordem jurídica, considerando, por um lado, a evolução social e demográfica dos últimos 50 anos, uma vez que o regime que nós tínhamos é um regime do Código de 1966, como também a maior capacidade que hoje temos de diagnóstico e a evolução de patologias degenerativas que vão aparecendo cada vez mais. O sistema que nós tínhamos, que era um sistema dual, um sistema binário e com base em pressupostos muito apertados, limitava muito a capacidade de intervenção judicial e a defesa das pessoas carecidas de apoio em função de alguma incapacidade que padecessem. Aquilo que o Governo fez com esta proposta de lei que vai ao Parlamento foi criar um sistema que é um sistema relativamente aberto, que permite a intervenção judicial e permite a tomada de decisão concreta em função daquilo que sejam as necessidades específicas de apoio à capacidade da pessoa envolvida. Portanto, é um sistema mais flexível, mais dúctil, mais rápido e que vai seguramente responder melhor às necessidades de muitas famílias portuguesas que são afetadas por terem nos seus membros pessoas com menor capacidade ou com capacidade diminuída. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sra. Ministra. Dois importantes diplomas hoje aprovados aqui em Conselho de Ministros. Como a Sra. Ministra da Presidência disse, foi hoje aprovado um primeiro diploma que estabelece um novo regime específico de recrutamento de docentes do ensino artístico especializado, quer seja da música, quer seja da dança. Este diploma põe termo a uma situação que se traduzia numa inexistência de qualquer forma de vinculação para estes docentes, que tinham já grupo de recrutamento e a partir de agora terão um regime jurídico próprio e adequado às especificidades deste tipo de ensino. Passarão também a vincular como todos os demais docentes o faziam até agora.
Este diploma contribui especificamente para a valorização destes profissionais do ensino artístico e também para a promoção deste tipo de ensino. Este mesmo diploma, o primeiro diploma que vos apresento, aprova também a vinculação extraordinária que estava inscrita na Lei do Orçamento de Estado, no artigo 39, e que ocorrerá este ano de 2018. Teremos também um regime de vinculação extraordinária para os docentes do ensino artístico especializado das escolas António Arroio e Soares dos Reis, que até aqui não tinham esta possibilidade. Foi também aprovado um outro diploma que prevê a importante criação do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa. Este diploma põe termo também a uma situação que era absolutamente urgente resolver, reconhece aos até aqui formadores de língua gestual portuguesa a integração na carreira docente e cria para isso também a possibilidade da sua vinculação, do seu progresso e do seu reposicionamento ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente. É, obviamente, uma medida importante para corresponder ao justo anseio destes docentes que lecionam tanto alunos surdos, bem como alunos também ouvintes que pretendem aprender a língua gestual portuguesa, e cumprimos assim também a proteção e a valorização previstas na Constituição para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as perguntas que queiram colocar. Bom dia, Sra. Ministra da Justiça. Eu gostava só de lhe fazer uma pergunta de uma situação que foi hoje conhecida, que imagino que não tenha sido discutida em Conselho de Ministros, mas perguntava-lhe a sua posição. O facto do dossiê de acompanhamento do processo que deu origem à Operação FIS ter desaparecido em 2015, numa altura em que o DCAP mudou de instalações. José Castro Moura, CMTV. Gostava também de saber qual é o comentário que faz à carta enviada pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, relativamente ao caso Manuel Vicente, aos embaixadores da CPLP. Senhora Ministra, como imaginam, aliás, a senhora jornalista adiantou logo a resposta, que poderia ser tão breve quanto nenhuma destas questões foi hoje discutida em Conselho de Ministros, como consta do comunicado e da agenda. Se a senhora Ministra quiser fazer algum comentário, esteja à sua... Claro que nenhuma dessas questões consta da agenda do Conselho de Ministros. Em qualquer caso, quanto à primeira questão que foi colocada, que é o eventual desaparecimento de um processo prévio à Operação FITS, compreenderá que são coisas que estão, por um lado, são do domínio do judiciário, portanto são questões que ocorreram numa estrutura que corresponde a um tribunal, o DCAP, e portanto não farei nenhum comentário nessa matéria. Quanto à outra questão, o Governo recebeu efetivamente a comunicação que nos foi transmitida e que tem a ver basicamente com a convenção da CPLP, está a analisar esse assunto. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já se pronunciou ontem sobre a matéria, portanto não tenho muito mais a dizer do que aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse já ontem. Obrigada, Sra. Ministra. Sim, boa tarde, Lígia Veríssima, RTP. Em relação aos 2 diplomas que foram aprovados, em relação ao do Ministério da Justiça, exatamente como é que isto vai funcionar? Quando diz que é mais flexível, é mais flexível como? Por exemplo, uma pessoa que tenha Parkinson com demência, como é que a família funciona? Em relação ao Sr. Ministro da Educação, queria saber exatamente quantos docentes é que estamos a falar para esta vinculação extraordinária. Então, Sra. Ministra da Justiça. É de facto uma excelente questão, porque aqui o que importa agora é a dimensão prática das coisas. Neste momento, aquilo que nós tínhamos era uma tipificação muito rígida, que falava, por exemplo, de anomalia psíquica, sendo que o conceito de anomalia psíquica é um conceito que está medicamente desatualizado e que é depois difícil a operacionalização. Hoje, com o sistema que nós criamos, o juiz, em princípio, ou o interessado ou o seu representante legal, a sua família, vai poder dirigir-se ao tribunal e pedir ao tribunal que verifique que naquela circunstância concreta, aquela pessoa perdeu a capacidade para a prática de certos atos.
E é o Tribunal que, na sequência de uma avaliação médica, que necessariamente tem que haver uma avaliação pericial, mas há aqui um processo de jurisdição voluntária, o que significa que o juiz tem inteiro poder para fazer as indagações que entender e pedir as perícias, exames que entender, e que chegará ao final e que decidirá relativamente a essa pessoa, independentemente de ter Parkinson ou qualquer outra doença degenerativa ou incapacitante, o juiz vai decidir em que medida é que ele precisa de apoio. E, portanto, o acompanhamento vai ter apenas incidência naquelas áreas em que a pessoa precisa efetivamente de apoio. E, atualmente, aquilo que temos nesse sistema dual é, se a pessoa, num caso desse, era interdita, e a interdição é morte civil, significa que não se pode fazer rigorosamente nada. E muitas famílias hesitam justamente por isso, porque percebem que os seus familiares, apesar de tudo, continuam a ter um espaço de vontade que deve ser expressa. E, portanto, a inabilitação, por outro lado, tinha muito pouca utilização. Portanto, neste momento, temos um instituto único, aberto, sem pressupostos muito rígidos, o que significa que qualquer situação pode ser avaliada, e é avaliada medicamente, e em função daquilo que for, portanto, o juízo que o juiz no caso concreto faz sobre as necessidades de apoio, indica o acompanhante com a expressa indicação de que ele acompanhará para a prática daqueles atos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra, creio que ficou bastante clara, sobretudo talvez para quem conhece os institutos anteriores, mas creio que também os jornalistas, o Sr. Ministro pode dar a informação. Muito obrigado pela pergunta. Se bem se recordam, na Lei do Orçamento de Estado o que ficou inscrito é que este ano, no ano de 2018, ocorreriam pelo menos o mesmo número de docentes ou de vinculações extraordinárias que no ano transato. No ano passado tivemos mais de 3 mil docentes a vincular, um pouco mais de 3 mil docentes a vincular através da vinculação extraordinária e quase 500 docentes a vincular através da vulgarmente chamada norma travão, isto é, 3.500 docentes. Este ano teremos a vinculação de pelo menos 3.500 docentes que estão distribuídos. A norma travão também, na Lei do Orçamento de Estado para este ano de 2018, passou, em vez de termos 4 contratos consecutivos a permitir a vinculação dos professores, passou para 3 anos, e temos um universo de pouco mais de 1.000 docentes a vincularem através da norma travão. Temos aproximadamente 300 docentes a vincular por estas várias vinculações extraordinárias do ensino artístico e da língua gestual portuguesa, o que prefaz que teremos mais de 2.000 docentes na vinculação extraordinária para a generalidade dos docentes, digamos assim. Mas o importante é que este ano teremos pelo menos 3.500 docentes nesta nova vinculação extraordinária ou nestas novas vinculações extraordinárias. Penso que a pergunta se limitava aos docentes da música, dança... 300 para este. 300, Para os 2 concursos, sim. Sim, aproximadamente. Muito obrigada. Só mais uma pergunta em relação não é à inabilitação, mas a esta nova norma. Sim. Tendo em conta que estes casos normalmente são graves, há algum tempo na lei para o juiz tomar uma decisão? A única referência que nós, portanto, para além de alterarmos o Código Civil, alteramos o Código de Processo Civil nas regras relativas a estes institutos. E, portanto, aquilo que ficou expresso é que estes processos têm natureza urgente. Pronto, basicamente há uma menção de urgência e depois há uma menção também, que é importante, de revisibilidade. Que no máximo de 5 em 5 anos que haja a revisão da situação para não se eternizar em situações que eventualmente possam ter uma evolução que justifique alguma intervenção. Conste de comunicado, só acentuar que se trata de uma proposta de lei, portanto que será enviada para o Parlamento. Mais propriamente. Só em relação à nomeação do novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, já foi comunicado ao Sr. Presidente da República, imagino, e portanto está tudo... Eu penso que é no início de março, mas estou-lhe a dizer de cor que é no dia 1 de março. Não sei se consta que é quando termina o outro. Tá?